Muito boa tarde, bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma aulinha. Sou o professor Alexandre, aluno da licenciatura em Física do IFSP Campus Votuporanga. E na aula de hoje vamos ver um pouquinho sobre termômetros e infravermelho, certo, pessoal? Então, bora lá, solta a vinheta. Tum! Termômetro infravermelho. A física explica, professor Alexandre Fusita. Vocês já devem ter visto esse termômetro aqui, é o termômetro infravermelho. Durante a pandemia ficou bem famoso, né? Esse é a revolvinha, todo supermercado tem, farmácia, a maioria dos estabelecimentos, mas também algum termovisor, que seria um termômetro, um tipo de termômetro, só que funcionaria para mais pessoas. Em 2009, durante a pandemia de H1N1, conhecida como gripe suína, os aeroportos chineses investiram milhares de dólares na compra desses termovisores, que são esse tablet aqui com uma câmera termosensível. E com a vinda aí do Covid-19, a maioria dos países adotaram esse equipamento para controle de pessoas em aeroportos ou portos, certo? Transporte e meio de pessoas foram utilizados esses termosensores ou até mesmo os termômetros infravermelho. Então, ficamos com algumas perguntas, né? Temos aqui mais imagens desses termômetros, esse daqui mostrando a temperatura da pessoa, aqui no aeroporto e aqui uma demonstração de teste. Ficamos com a pergunta: como esse termômetro funciona? Existe algum perigo em usar eles? Por emissão de radiação, talvez? E por que devemos apontá-lo na testa e não no pulso, certo? Para alguma dessas perguntas, a maioria, a física tem a explicação. E vamos aqui para um glossário. Primeiro, o que é radiação? A radiação é a propagação de energia de um ponto a outro, seja no vácuo ou em qualquer meio material. Essa energia pode ser classificada como energia em trânsito, ou seja, toda energia em trânsito é radiação, uma propagação de energia. E o zero absoluto. O que seria o zero absoluto? É a menor temperatura teórica que qualquer corpo pode chegar, certo? Por que teórica? É onde, aqui temos a imagem, ó, no modelo gasoso, os átomos se movimentam loucamente. No líquido, eles estão mais parados. O sólido, eles estão bem parados, mas ainda tem movimento. Esse zero absoluto seria quando nenhum átomo se movesse, certo? Não ia ter energia de movimento aqui nos átomos. Seria aqui considerado perto do 273,15 graus Celsius, ou seja, bem gelado. Lembrando que essa temperatura é teórica, não foi alcançada ainda. Então, quem sabe aí no futuro tenhamos alguém que consiga, algum instituto de pesquisa que consiga atingir essa temperatura. Então vamos estudar um pouquinho aqui sobre radiação térmica. O que é radiação térmica? Aqui temos uma foto, né, de um gato, aqui de uma cidade, com aquelas visões de calor muito presente em filme ou série e até mesmo em videogame. A radiação térmica, já foi explicado o que é radiação, né? E térmica é o que vamos ver agora. Toda superfície de um corpo emite calor. Toda superfície que estiver acima do zero absoluto, ou seja, acima daquela temperatura teórica onde não há movimento, existe uma emissão de calor. E essas emissões normalmente são em ondas eletromagnéticas. Aí você fica com a pergunta: professor, mas o que é uma onda eletromagnética? Calma, aluno, que a gente vai ver hoje, certo? Por estar relacionado com a temperatura que o corpo emite, essa energia é determinada de radiação térmica, ou seja, uma energia relacionada com a temperatura, certo? Normalmente essa transmissão é feita por radiação infravermelho, que é um tipo de onda eletromagnética. Mas aí fica a pergunta, né? O que são essas ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas são a variação do campo elétrico e do campo magnético. Teve dúvida? Respira. Vamos lá. Quando o campo elétrico, que a gente já viu de aulas passadas, varia, tem uma variação também no campo magnético que faz que tenha a luz. Uma luz é essa variação do campo elétrico e o campo magnético. Lembrando que a luz pode se propagar no vácuo ou em materiais. E essa variação
que a gente já viu em aulas passadas, é onda, né? Então é uma onda eletromagnética, por isso que vem esse nome. A velocidade de propagação dessa onda eletromagnética no vácuo, né, tem aproximadamente 30.000 km por segundo. É conhecida como velocidade da luz ou apenas velocidade c. E em meios materiais, essa velocidade ela é menor do que no vácuo, tudo bem? E depende aí de cada meio. Aí você pergunta, nossa professor, 300.000 km por segundo, quão rápido é essa velocidade? Imagina que daqui no Sol tem 149 milhões de quilômetros. A velocidade da luz demora 8 minutos para percorrer toda essa distância. Para você ver tão rápida que essa velocidade é. A luz é, né? Então, lembrando, 300.000 km por segundo, ou 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Velocidade da luz. Podemos categorizar essas ondas eletromagnéticas? Sim. Podemos categorizar por esse espectro visível aqui da luz, né? Tem o visível e o não visível. Normalmente o visível é as cores que nós conhecemos. Violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Mas existem os não visíveis. Por exemplo, o raio gama, o raio X, o ultravioleta, ou seja, está abaixo do violeta, o infravermelho, que está acima do vermelho, ondas de rádio, sendo radar, TV, FM e AM. Assim como nas ondas sonoras, que a gente já viu em aula passada, as ondas eletromagnéticas têm suas divisões, que é esse espectro. Essas divisões é chamada de espectro eletromagnético. Elétrico da variação do campo elétrico, magnético da variação do campo magnético, né? Como o próprio nome já diz. E como é feita essa divisão? Essa divisão ela é feita baseada na velocidade de propagação, que a gente já viu, é lambda vezes a frequência. Mas a velocidade de propagação da luz é c, que é uma velocidade limite no universo. Então temos que a velocidade é c igual a lambda vezes f. Quando mudamos a frequência, o comprimento também muda para manter a proporcionalidade. Então essas divisões são feitas pela frequência. E com essa frequência, que a gente sabe como calcular, podemos diferenciar se ela é uma onda de rádio, se ela é uma micro-onda, se ela é uma luz, se é uma onda visível, onda eletromagnética visível, ou um raio gama ou raio X. E onde são utilizadas essas ondas eletromagnéticas? Aqui temos alguns exemplos. Em radiografias, no controle de uma TV, estações de rádio, né, para transmissão de som e imagem, radiografias, o raio-x, o infravermelho em ondas em controles remoto, onda de rádio para comunicação em longa distância, por exemplo, GPS, rádio e outras coisas. E o micro-ondas, as ondas de micro-ondas são usadas no micro-ondas. Chega a ser um pouco bugante, mas são algumas aplicações das ondas eletromagnéticas. E assim podemos responder as seguintes perguntas. Como funciona o seu termômetro? São vários sensores de radiação infravermelha, ou seja, ele pega o infravermelho que é emitido pelo nosso corpo quando tem uma variação de temperatura e analisa e transforma em valores numéricos. Esses sensores não emitem nenhuma radiação e por isso não são prejudicial ao nosso corpo. Caso você tenha dúvidas sobre radiação, vamos estar fazendo um vídeo aí para a próxima semana sobre radiação, certo? Radiações alfa, partícula alfa, beta e gama. E o raio-x também. As radiações prejudiciais, né, como eu já falei, são menores que o comprimento de onda do raio-x, certo? E como vimos em várias imagens hoje, a temperatura do nosso corpo, igual por exemplo essa daqui, não é homogênea. Então tem pontos de temperatura onde tem maior temperatura e a menor. E na testa é um ponto onde a temperatura está mais próxima da real. Então sempre que a gente for usar um termômetro infravermelho, é interessante colocar apontado na testa para ter a medida exata do valor. Certo, pessoal? Então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like para fortalecer aí o professor. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até uma próxima. Valeu, falou e fui!